Fala galera, aqui é o Pedro, estamos iniciando mais uma aula aqui no canal Missão Excel e na aula de hoje nós vamos fazer uma análise dos números atuais do coronavírus no Brasil, tá bom? Então, eu já deixei pronto aqui algumas planilhas para mostrar para vocês o que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então, aqui eu tenho as informações de todos os estados do Brasil, o número de casos e o número de óbitos, beleza? Aqui na nossa coluna D, eu tenho a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, no Acre, tivemos 21.587 casos e 561 óbitos. Isso representa 2,60% de quem pegou o coronavírus, tá bom? Aqui eu tenho um top 10 dos 10 estados com maiores números de casos no Brasil, beleza? E lembrando que esses dados são de 9/8 às 6h30 da tarde, tá bom? Então, veja que aqui eu tenho dados de todos os estados do Brasil, tá? Aqui nós temos um gráfico onde nós vamos mostrar a diferença da taxa de mortalidade por estado, tá bom? E depois nós vamos desenvolver um gráfico de mapa para representar o número de casos no Brasil. Então, esse aqui é um gráfico que tem nas últimas versões do Excel, que se chama gráfico de mapa, onde eu consigo representar aqui os números de casos e ter uma apresentação mais visual, tá bom? Então, eu vou apagar tanto aqui os dados, gráfico de mortalidade e gráfico de casos, porque eu vou te mostrar o passo a passo desde o início de como a gente busca essas informações, vai jogar no Excel, fazer o tratamento de dados e nós vamos desenvolvendo isso passo a passo, tá bom? Então, vou apagar aqui a minha planilha dados. Beleza. Vou apagar gráfico mortalidade. E vou apagar também o gráfico de casos. Essa daqui vai ser uma aula um pouquinho mais longa do que as tradicionais aqui do canal, mas é justamente eu quero mostrar para vocês como que o Excel é poderoso na hora da gente fazer análise de dados, buscar informações, e enfim, nós vamos usar muitas ferramentas aqui, muitos tipos de gráfico diferente e vai ser bacana essa aula, tá bom? Então, aqui eu já deixei o passo a passo que a gente vai desenvolver até chegar àquele resultado final. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar os dados na internet, tá bom? Vou entrar aqui no Google e este daqui é o site oficial do Brasil, onde eles colocam as informações de casos e número de mortes, beleza? Mas as informações que a gente vai pegar não vai ser desse site, mas eu vou mostrar para vocês que as informações são as mesmas que estão aqui. Então, eu vou abrir uma nova aba e vou pesquisar aqui casos corona por estado, beleza? E aqui o Google já vai abrir essa tela aqui para a gente. Logo aqui abaixo eu tenho as informações por estado. Então tem aqui ó, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. E se eu clicar nessa setinha para baixo, eu consigo ver o restante dos estados. Então, clico aqui, foi até o Rio Grande do Norte. Mais uma vez foi até o Acre, tá? Então, nós temos nome dos estados, os casos confirmados e o número de óbitos. Então, eu vou fazer uma comparação aqui com o site oficial do Brasil para a gente ver se as informações estão realmente batendo. Vou pegar como exemplo o estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, nós temos 628.415 casos. Vou voltar aqui, São Paulo, 628.415. E número de óbitos, a gente tem 25.151. E aqui também, 25.151. Então, veja que as informações são as mesmas. E lembrando que esses dados são do dia 10/8 às 6h30 da tarde, beleza? Então, como que a gente vai pegar essas informações? Eu vou simplesmente selecionar aqui a parte de Minas Gerais, vou vir até o final e arrastar para baixo. Olha só. Arrasta, arrasta. Até o último estado aqui, que é o estado do Acre. Tá? Então, eu vou vir até 562. Com todas as informações selecionadas, eu vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui no Excel e vou abrir uma nova aba. Vou renomear ela para dados, certo? Vou vir aqui a partir da A2
e vou dar um Ctrl V. Beleza, agora sim. Então, a gente pegou todas as informações que estavam no site e jogamos aqui no Excel. Então, na coluna A, nós temos o nome dos estados, na coluna B, o número de casos e também aqui o número de casos nas últimas 24 horas. E na coluna C, nós temos apenas um hífen. Então, nós não vamos precisar dessa informação. Então, eu posso selecionar aqui a coluna C e dar um Ctrl menos. Beleza? E aí todas as informações são apagadas. E agora na coluna C eu tenho o número de casos. E na maioria dos estados aqui eu tenho o número de casos, o número de óbitos e nas últimas 24 horas, tá bom? Eu vou... a primeira coisa que a gente vai fazer para tratar esses dados vai ser apagar essas informações aqui, que são os dados das últimas 24 horas. Então, vou selecionar os dois aqui de São Paulo e no meu teclado eu vou segurar o Ctrl e vou selecionar os dos outros estados também. Então, Ctrl selecionado, seleciono mais dois aqui e assim eu vou fazer com todos os estados. Olha só. Tem que tomar muito cuidado nessa hora para não apagar os dados oficiais mesmo aqui em cima, tá bom? Aqui. Opa. Paraná. Espírito Santo. Paraíba. Goiás. Rio Grande do Sul. Alagoas. Mato Grosso. Vamos lá, Sergipe. Aqui. Rio Grande do Norte. Roraima. Estado aqui do Amapá. Roraima, Tocantins. Mato Grosso do Sul. E aqui o Acre, beleza? Então, todas as informações aqui que a gente selecionou, eu não vou precisar delas, então vou simplesmente dar um delete. Pronto, todas as informações excluídas corretamente. Agora, vamos aqui aos estados. Veja que, a partir de São Paulo, todos os estados estão ocupando duas linhas. Então, São Paulo ocupa as linhas 3 e 4, Bahia 5 e 6, Ceará 7 e 8 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui é selecionar todos esses estados aqui, certo? Que estão ocupando duas linhas. Olha só. Até aqui o Acre, certo? Todos selecionados. E aqui na minha página inicial, eu tenho a opção de mesclar e centralizar. Eu vou clicar uma vez e todos agora estão ocupando apenas uma linha. Então, São Paulo na linha 3, Bahia na linha 5, Ceará na linha 7 e assim por diante, tá? Vou fazer uma conferência rápida aqui para ver se todos estão ocupando a mesma linha. Então, ó, Minas Gerais, linha 2, o número de casos, linha 2 e óbitos também, linha 2. Então, todas as informações têm que estar na mesma linha e isso não pode ser diferente. Vamos conferir aqui. Aqui, ó, o Acre está ocupando duas linhas também. Então, eu vou vir aqui no mesclar e centralizar e ele já ocupa apenas uma. Certo, certo. Beleza. Bom, agora nossas informações já estão corretas aqui. Então, veja que eu tenho linhas em branco. Então, na minha linha 4 eu não tenho nada, linha 6 também e linha 8 também. E assim até lá no final. Então, a gente vai fazer agora é limpar essas linhas em branco. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar aqui de Minas Gerais até o último estado. Beleza? Tem que ser todas as informações. Certinho? Agora, nós vamos aqui na página inicial, lá no canto direito, localizar e substituir. Clicou aqui, você vai em ir para especial. Olha só, ele abre essa janela aqui para a gente. E aqui dentro eu vou clicar em branco, para ele localizar todas as linhas que estão em branco. Clique em OK e olha só, todas as linhas que estão em branco estão selecionadas.
Vou fazer uma conferência rápida aqui para ver se não tem nenhuma informação que ele está selecionando. E no nosso caso não está. E agora, para a gente apagar essas linhas, no teclado você vai em Ctrl mais o menos, beleza? Então, Ctrl menos, ele vai abrir essa janela aqui, já vai estar selecionado deslocar células para cima, simplesmente dá um OK. E olha só, agora sim eu tenho estado, número de casos e número de óbitos. Agora nós vamos simplesmente formatar essas informações aqui, beleza? Então aqui eu vou colocar estados, casos e óbitos. Opa. Beleza. Certinho. Agora eu vou adicionar, a gente pode colocar bordas aqui também. Então, seleciono todas as informações, vou vir aqui em bordas e colocar todas as bordas. E essa formatação você pode fazer da maneira que você preferir, tá bom? Aqui, vou aumentar também o tamanho das minhas colunas. E vou centralizar essas informações aqui também. Vou selecionar tudo e aumentar o tamanho da fonte, que ele vem em tamanho 8, não é tão bacana assim. E aqui, para me ajustar, posso selecionar as 3 colunas, vir entre B e C, por exemplo, e dar 2 cliques. Ele ajusta automaticamente. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Beleza. Vou tirar o negrito que está aqui em Minas Gerais. Certo? E vou aumentar também o tamanho das linhas. Para mim fazer isso, posso selecionar aqui a linha 2, certo? Para me selecionar até a última, eu vou em Ctrl, Shift, seta para baixo. Selecionou até a última, eu posso vir aqui e ajustar da melhor maneira para mim. Beleza. Agora sim, está bacana. Vou aumentar aqui o meu cabeçalho. Negrito, tamanho 14. Beleza. E a gente pode fazer aqui também é adicionar filtro. Então, estados, casos e óbitos selecionados. Eu vou aqui na minha guia Dados, certo? E aqui em Classificar e Filtrar, eu tenho a opção de filtro. Olha só. Agora, eu posso filtrar, por exemplo, por estado. Então, quero estado em ordem alfabética. Clico na setinha para baixo, classificar de A a Z. Certinho? Então, aqui eu já fiz um tratamento dos dados e eu tenho a informação dos estados, número de casos e número de óbitos. Deixa eu ajustar essa linha aqui. Beleza. Vamos conferir. Certinho. Então, já pegamos os dados da internet e fizemos o tratamento no Excel. Vou vir aqui no nosso passo a passo. Então, buscar os dados da internet está feito. Vou deixar aqui até destacado para a gente saber que já está pronto. Aqui, fonte branca, negrito. Beleza. Depois, passar para o Excel. Também já fizemos isso. Então, mais uma etapa pronta. Depois, fazer o tratamento dos dados. Também fizemos isso. Beleza. Agora, vamos calcular a taxa de mortalidade. Então, vou voltar aqui na minha guia dados. Vou colocar na minha coluna D, mortalidade. Aqui. Certo? Beleza. Vou pegar a mesma formatação dos outros cabeçalhos, então posso usar aqui o pincel de formatação. Beleza. Vou colocar o filtro também. Beleza. Agora, como que nós vamos calcular a taxa de mortalidade? Vai ser uma conta super simples. Vou vir aqui na informação do Acre e vou colocar igual e vou selecionar o número de óbitos, certo? Dividido pelo número de casos.
Então, C2 dividido por B2. Dou Enter, ele vai aparecer esse número super grande, mas eu vou aqui na minha página inicial e na área número eu vou formatar como porcentagem. Certinho? Então, a taxa de mortalidade aqui está em 3%. Só que eu não tenho casas decimais aqui. Para me aumentar, eu posso vir aqui, ainda na área número, e vir aqui em aumentar casas decimais. Clico uma vez, clico duas. Agora eu tenho uma informação um pouquinho mais exata, que é de 2,60%. E agora eu posso usar a alça de preenchimento para fazer o cálculo até o último estado. Então, para isso, venho aqui no canto inferior direito e vou dar 2 cliques. Veja só, ele fez o cálculo para todos os estados. Ó, a gente vê que tem uma taxa de mortalidade muito grande no Rio de Janeiro, que é de 7,84%, e bem baixa aqui em Roraima, por exemplo, que é de 1,50%. Agora eu vou colocar bordas também, certo? Para mim selecionar até a última informação, ó, deixo mortalidade selecionado, Ctrl, Shift, seta para baixo, certo? Venho aqui e adiciono bordas e posso centralizar as informações também. Beleza! Então, mais uma etapa concluída. Vamos voltar ao passo a passo e dar um checkzinho aqui. Qual que é o próximo passo? Criar um top 10. Então, eu quero saber aqui quais são os 10 estados que têm os maiores números de casos no Brasil. E nós vamos criar um top 10 para isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui estados, certo? Aqui vai vir o número de casos e aqui vai estar a posição de cada um. Primeiro, segundo, e aqui eu posso selecionar o primeiro e segundo e usar a alça de preenchimento para completar para mim. Certinho. Agora, como que a gente vai descobrir quais são os estados que têm os 10 maiores números de casos aqui na nossa coluna B? Nós vamos usar a fórmula maior. A fórmula maior, eu consigo descobrir qual que é o primeiro maior número de um intervalo, qual que é o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na coluna I, certo? Então, ó, igual, maior, e vou dar Tab para selecionar a fórmula. Então, ela tem dois argumentos, que é a matriz e K. Matriz é o intervalo onde vai estar os valores. Então, vou vir aqui no primeiro número de casos, que é o do Acre, e vou até a última informação, com Ctrl, Shift, seta para baixo. Certo? Selecionei todas. Vou voltar aqui em cima. E agora eu vou fazer um trancamento desse intervalo. Por quê? Porque eu vou fazer a fórmula uma vez e vou arrastar ela para baixo. E quando eu arrastar para baixo, se eu deixar dessa maneira, o meu intervalo ele vai descendo também. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou fazer o trancamento. E para isso, eu posso usar uma tecla de atalho no meu teclado, que é o F4. Olha só, ele colocou um cifrão na frente da coluna e da linha. Certinho? Ponto e vírgula. Agora é o K. O K representa em qual maior que eu quero? Eu quero o primeiro maior? Eu quero o segundo maior? No nosso caso, a gente quer o primeiro, certo? Então, eu posso colocar o número 1 aqui, fechar parênteses e dar Enter. E veja que ele me retornou 62.415. Só que se eu arrastar aqui para baixo, olha só, ele me dá o mesmo resultado. Por quê? Ele está pegando sempre o primeiro maior. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é o seguinte. Eu vou vir aqui na primeira forma que a gente fez e ao invés de colocar o número 1, eu vou referenciar o número 1 que está aqui na minha coluna G. Certo? Porque quando eu descer essa fórmula, ele vai pegar o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, até o 10º. Faz sentido? Então, olha só. Vou dar Enter e o resultado foi o mesmo. Vou pegar aqui na minha alça de preenchimento, clicar e arrastar até aqui embaixo. Olha só. Aqui na segunda, ele pegou o segundo maior. Na terceira, o terceiro maior.
o quarto maior e assim por diante, tá bom? Então, eu já tenho os 10 maiores números de casos aqui por estado. Vamos só fazer um teste aqui com o estado da Bahia, por exemplo, que é Amazonas. 107.197, que está aqui. Vou colocar 50.000. E veja que a minha informação mudou aqui também, tá bom? Vou dar um Ctrl Z. E agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Eu quero saber... Vou escrever posição aqui também, para facilitar o nosso entendimento. Agora, eu quero saber qual estado que tem esse número de casos aqui. Aqui a gente só retornou os valores. Agora eu quero saber o nome de cada um dos estados. Então, para buscar essa informação, nós vamos usar a fórmula PROC-X, tá? Essa fórmula PROC-X, ela está nas últimas versões do Office, que é a 2019 ou o Office 365, se você é assinante. Mas depois de eu fazer com o PROC-X, eu vou mostrar uma outra maneira para quem tem as versões anteriores do Excel, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar igual PROC-X, certo? Vou dar um Tab. Então, o primeiro argumento que ela me pede é o pesquisa valor, ou seja, qual o número que eu tenho aqui que eu vou procurar aqui na minha tabela. No nosso caso, é o número de casos, certo? Selecionei ele aí 2 e vou dar ponto e vírgula. Pesquisa matriz, ou seja, onde que ele vai encontrar essa informação? Ele vai encontrar na nossa coluna B, que é a nossa informação de número de casos. Então, eu posso simplesmente aqui selecionar a coluna B. Ponto e vírgula novamente, matriz retorno. Ou seja, em qual coluna que vai ter a informação que eu quero como retorno? No nosso caso, a gente quer o nome do estado. Então, eu vou selecionar a coluna A, certo? Agora, eu posso simplesmente fechar parênteses e dar Enter. Olha só, ele me retornou São Paulo. Agora, eu posso vir aqui na minha alça de preenchimento e arrastar para baixo. Ele me retorna Bahia. Olha só, Ceará. Vamos ao próximo. Rio de Janeiro. E eu posso vir até o final aqui. Beleza. Vou ajustar o tamanho da minha coluna. E olha só, ele me retornou todos os estados. Para a gente ver se essa informação está realmente correta, eu vou vir aqui no nosso filtro da coluna B, que é o número de casos. Vou vir em filtro... Não precisa não. Posso vir aqui, ó, classificar do maior para o menor. Olha só. São Paulo, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Pará, e realmente está batendo com as minhas informações. Então, eu consigo ver que realmente retornou os 10 maiores aqui. Vou voltar aos estados de A a Z, certo? Mas, como eu falei para vocês, essa PROC-X só tem nas últimas versões. Para quem tem as versões 2016, 2013 ou anteriores, eu vou mostrar uma outra maneira que você consegue fazer essa pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui de posição até aqui o número 10, certo? E vou copiar também o número de casos, que a fórmula já está feita. Então, essa fórmula maior tem nas outras versões também. Então, quanto a isso, vocês não vão ter problema. Para fazer a busca dos estados, nós vamos usar duas fórmulas, que é a fórmula índice e a fórmula CORRESP. Eu vou mostrar elas em separado primeiro e depois vou mostrar a junção para buscar o nome dos estados. Então, olha só, igual índice. O que a índice faz? A índice, ela me retorna o valor de uma célula. Então, por exemplo, eu quero como retorno Amazonas, certo? Então, ele me pede primeiro a matriz. Eu vou selecionar toda a minha coluna A, certo? Ponto e vírgula. Ele me pede o número da linha. Então, se eu quero Amazonas, eu tenho a primeira linha que tem estados, a segunda, Acre, terceira, Alagoas, Amapá, Amazonas. Então, eu vou colocar o número 5. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Veja que ele me retornou o valor Amazonas. Então, com a índice, eu dou um intervalo de dados, uma posição e ele me retorna o valor.
Agora, a outra fórmula é a Corresp. A Corresp, diferente da índice, ela me retorna a posição de um valor. Vamos ver isso na prática. Igual Corresp, certo? Ele me pede o valor procurado. O valor procurado vai ser Amazonas. Ponto e vírgula, matriz procurada. Onde que ele vai encontrar essa informação? Na minha coluna A. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exato. Eu quero exatamente quando ele encontrar o valor Amazonas. Então, para representar um valor exato, eu posso colocar o número 0. Então, número 0 aqui, fecho parênteses e dou Enter. E veja que ele me retornou o número 5. Por que isso aconteceu? Porque ele veio na linha 1 e encontrou a palavra estados. Então, não é o que ele quer. Na linha 2, Acre. 3, Alagoas. 4, Amapá. 5, Amazonas. Então, a índice me retorna o valor e a Corresp me retorna a posição. Nós vamos fazer a junção dessas duas fórmulas para retornar o nome do estado aqui, beleza? Então, vamos lá. Igual índice, e ele me pede a matriz. A matriz é onde que ele vai encontrar a informação que eu quero. Então, a matriz vai ser a coluna A, certo? Que é o nome dos estados. Ponto e vírgula, número da linha. Em qual linha que vai estar a informação que eu quero? Aí nós vamos usar Corresp para descobrir a posição. Então, eu vou escrever Corresp, certo? Está aí para selecionar. Valor procurado. Valor procurado vai ser o número de casos, certo? Então, vou vir aqui, seta para o lado e vou selecionar aí 14. Ponto e vírgula, matriz procurada. Onde que ele vai encontrar esse valor? Na coluna B, que é o número de casos. Olha só. Certinho? Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata ou aproximada? Eu quero exata. Número 0. Fecho parênteses e ponto e vírgula novamente. E aqui ele me pede o número da coluna. Então, como eu selecionei só a coluna A, que é a primeira coluna, eu posso simplesmente colocar o número 1 aqui, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Veja só, ele me retornou novamente São Paulo. E aqui eu consigo arrastar para baixo, ele me retorna Bahia, arrasto para baixo de novo, ele me retorna Ceará, da mesma maneira que aconteceu aqui em cima. Então, se você tem as versões mais novas, você vê que a PROC-X ela é muito mais prática e muito mais simples, mas, caso necessário, você pode usar a índice mais a Corresp para obter o mesmo resultado. Beleza? Então, eu não vou precisar dessas informações, eu vou apagar tudo aqui. Beleza? Bom, agora eu vou simplesmente formatar esse intervalo aqui, colocando bordas, e aí vai do gosto de cada um para formatar a tabela, tá bom? Vou deixar aqui negrito, tamanho da fonte 12, certo? Beleza, vou centralizar essas informações. Prontinho, prontinho. Então, o nosso top 10 está feito. E se eu quiser o 11º, o 12º, vai ser muito simples. Eu vou simplesmente vir aqui onde vai as posições e coloco, por exemplo, o número 11. Dou Enter e ele já me retorna automaticamente os valores. Porque o Excel, ele, como é uma ferramenta muito inteligente, ele entende os padrões aqui. E ele já coloca as fórmulas automaticamente. Se eu quiser o 12º, número 12, está lá. 13º, está lá, tá bom? Então, até nisso, o Excel facilita demais a nossa vida. Mas eu não vou querer essas informações aqui. Beleza? Então, o nosso top 10 está criado e funcionando perfeitamente. Vamos lá voltar ao nosso passo a passo. Top 10 criado. Vou dar um checkzinho aqui também. Deixa eu beber uma água. Beleza. Qual que é a próxima parte aqui? Gráfico de mortalidade por estado. Então, aqui nos dados,
nós vamos usar as informações dos estados, juntamente com mortalidade, para nós criarmos aquele gráfico de colunas, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Vou selecionar aqui Acre, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei até o último estado. Venho aqui, seguro Ctrl, seleciono a primeira mortalidade aqui, Ctrl Shift, seta para baixo. Certinho? Selecionei todos os estados e todas as taxas aqui. Agora eu posso vir aqui na minha guia e inserir. Vou vir aqui na minha área gráficos e vou escolher a primeira opção aqui de gráfico de colunas. Beleza, eu vou escolher essa primeira opção aqui, coluna agrupada. Beleza, gráfico já criado, só que eu vou mover esse gráfico para outra planilha para a gente poder formatar ela, tá bom? Então, gráfico selecionado, aqui na guia Design do Gráfico, eu vou aqui na última opção de mover gráfico, certo? Vou selecionar aqui nova planilha e vou dar um nome para ela. Gráfico mortalidade. Dou um OK. E ele já criou aqui uma nova planilha, certo? Uma nova aba com as informações. E agora basta a gente formatar da nossa maneira. Então, por exemplo, eu não quero o título, posso selecionar e dar um delete. Eu quero também que as informações da porcentagem estejam em cada uma das barras aqui para me ter uma informação mais exata de cada um dos estados. Então, com o gráfico selecionado, eu vou vir nesse mais aqui em cima, que é o elementos do gráfico, e posso selecionar rótulos de dados, certo? Selecionei, veja que ele já adiciona a porcentagem em cada uma das informações aqui. E como eu já tenho para cada um dos estados, eu não preciso dessa aqui à esquerda, não acho necessário. Vou selecionar uma vez, certo? E vou dar um delete. Agora eu estou com mais espaço, certo? Essas linhas de grade aqui também, eu não quero elas. Então, aqui em elementos do gráfico, eu posso simplesmente desmarcar essa caixinha das linhas de grade. Olha só. Agora, nosso gráfico está muito mais visual. Agora, eu posso também aumentar o tamanho do nosso rótulo de dados, certo? E, para isso, eu seleciono, clico uma vez em cima de qualquer um dos rótulos. Olha só. E agora eu vou vir na minha página inicial e vou aumentar o tamanho da letra. Então, ó, tamanho 10, 11, isso. Tamanho 11 fica bacana. Se você quiser também pode mudar a cor delas também. E vou aumentar o nome dos estados aqui embaixo. Então, seleciono uma vez e aqui eu posso aumentar. 10,5, 11. Isso. Pronto. Agora veja que dessa maneira o gráfico é muito mais visual, eu deixo as informações mais amplas e eu consigo comparar de forma muito mais simples. Então, eu consigo ver aqui que, por exemplo, no Rio de Janeiro eu tenho uma taxa muito alta, de 7,84%. Em Pernambuco também, de 6,61%. Já aqui, por exemplo, no Tocantins, a taxa é abaixo de 1,5%. Em Santa Catarina também abaixo de 1,5%. No Distrito Federal é de 1,40%, certo? Então, as informações aqui estão muito claras e muito simples de analisar, tá bom? Então, nosso gráfico está pronto. Vamos voltar ao passo a passo aqui. Gráfico de mortalidade por estado. Feito. Certinho. Cheque. Agora, vamos aqui ao próximo passo, que é gráfico de mapa para exibir os casos no Brasil, certo? Esse gráfico de mapa também é uma funcionalidade que tem apenas nas últimas versões do Excel, que é a 2019 ou para assinantes do Microsoft 365, tá bom? Então, se você não tem essas versões, não será possível você criar este gráfico. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui todos os dados, que nem a gente fez com mortalidade. Então, ó, Ctrl Shift seta para baixo, vou subir lá em cima, seguro Ctrl, seleciono a primeira informação dos casos aqui, Ctrl Shift seta para baixo, certo? Então, todas as informações estão aqui.
Agora eu vou aqui em inserir e aqui na área gráficos, veja que eu tenho a opção aqui, ó, mapas, certo? Seleciono mapas, escolho essa única opção aqui e olha só, ele já criou aqui, ele identificou que cada um dos estados são estados do Brasil e criou um mapa realmente aqui do Brasil. Agora, antes da gente configurar, eu vou mover ele para uma nova aba também, beleza? Então, gráfico selecionado, aqui em design do gráfico, mover gráfico. Vou selecionar uma nova planilha e vou colocar aqui, ó, gráfico casos. Um nome bem intuitivo. Beleza, ele moveu para uma nova aba. Agora, o título do gráfico, eu não quero, vou dar um delete aqui, para aumentar a nossa área. Então, veja que, com este gráfico, o Excel ele nos dá uma forma visual da gente fazer a análise do número de casos apenas pelas cores. Então, fazendo análise rápida aqui, eu consigo ver que aqui, em São Paulo, por exemplo, eu tenho um número muito maior de casos. Aqui, na Bahia também tem bastante, Pará. Agora, onde está mais claro aqui, quer dizer que a situação está um pouco mais tranquila. Então, Tocantins, aqui também Goiás. E veja que, apenas eu passando o mouse por cima, ele me dá a informação do nome do estado e do número de casos, beleza? Consigo fazer isso para todas as informações. Agora, eu quero... a gente pode adicionar aqui o rótulo de dados, para mim ter o número de casos sendo exibido em cada um dos estados aqui. Como que a gente faz isso? Gráfico selecionado, vou aqui no mais, que é o elementos do gráfico, e vou selecionar aqui, ó, rótulos de dados, certo? E veja que ele colocou o número em cada um dos estados. Apenas esses aqui, que estão bem pequenos, que ele não exibe, tá bom? E eu posso adicionar também o nome de cada um dos estados. Como que a gente faz isso? Vou voltar em elementos do gráfico. Aqui, em rótulos de dados, eu tenho a setinha para a direita. Eu posso selecionar e clicar em mais opções de rótulo de dados, certo? Clicando aqui, ele abre esse pequeno menu à direita. E aqui, veja que está selecionada apenas a opção de valor. Eu vou clicar aqui em nome da categoria. Clicando aqui, ele mostra cada um dos nomes dos estados. Então, ó, Amazonas, 107.197. Pará, Maranhão, Tocantins. E aqui em separador, eu consigo escolher como que essas informações serão exibidas. Veja que, por padrão, ele fica vírgula. Posso selecionar aqui e escolher, por exemplo, nova linha. Clicando em nova linha, ele deixa a informação mais separada. Então, nome do estado e depois o número de casos logo abaixo. Vou fechar aqui, não vamos configurar mais nada. E se eu quiser também, eu posso mudar a cor da fonte, o tamanho, isso tudo fica a critério de vocês. Então, vou selecionar um deles aqui e vou aumentar o tamanho da fonte para 10, por exemplo. Já fica um tamanho bacana, eu consigo fazer a leitura. E o único problema aqui é que nos estados bem menores aqui, não vai poder aparecer as informações, tá bom? Mas, novamente, apenas passando o mouse por cima, eu consigo fazer uma análise rápida. Aqui, ele deixa por padrão essa legenda aqui. Caso eu não queira, eu posso simplesmente selecionar e dar um delete, tá bom? Isso também é opcional. Então, veja que, com esse gráfico de mapa, eu consigo fazer essa análise de forma muito mais simples. E essa é uma funcionalidade muito boa que veio agora para as últimas versões do Office, tá bom? Vamos voltar ao nosso passo a passo e dar um checkzinho aqui também. Beleza. Gráfico de mapa para exibir os casos no Brasil. Feito. Agora, o próximo passo é melhorar o visual para a apresentação. Quando você trabalha em uma empresa, principalmente, é muito importante a forma com que você exibe as informações para o seu chefe, para a sua equipe, de forma a facilitar a visualização e o entendimento dos dados. Então, é isso que a gente vai fazer agora nas planilhas aqui. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, olha só, aqui eu tenho as linhas de grade.
eu não preciso que elas sejam exibidas, porque eu já adicionei as bordas nas minhas duas tabelas aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui na minha guia Exibir e desmarcar aqui na área Mostrar linhas de grade. Olha só, visualmente fica muito melhor. Eu posso tirar também os títulos, certo? Que é o número das linhas e colunas, e a barra de fórmulas. Então, veja que aqui eu já tenho um layout muito mais clean, muito mais chamativo. O que mais a gente pode fazer aqui? Eu posso ocultar as minhas informações aqui, as minhas opções do meu menu. Então, eu venho aqui, lá no canto inferior direito, em recolher a faixa de opções. Clico uma vez e veja que o meu gráfico ele se expandiu. Eu tenho uma área muito maior para eu poder trabalhar aqui e fazer a apresentação. E eu posso também ocultar até esse menu aqui em cima. Olha só. Aqui, lá no canto superior direito, eu tenho a opções de exibição da faixa de opções. Posso clicar aqui e escolher a primeira opção, que é ocultar a faixa de opções automaticamente. Olha só. Veja como o meu gráfico ficou muito mais visual e eu estou tendo a apresentação na tela inteira. Se eu for aqui nas minhas outras planilhas, acontece a mesma coisa. Então, eu tenho a minha tabela aqui e o meu top 10, certo? Aqui no gráfico de mortalidade também está muito mais visual, está muito mais expansivo e as informações ficam muito mais claras. Então, sempre que você for fazer uma apresentação, seja de gráficos, seja de números, sempre opte por deixar o layout mais clean e apresentar apenas aquilo que precisa ser visto pelas outras pessoas, certo? Se, por exemplo, eu não precisasse dessa guia de dados aqui, eu poderia clicar com o botão direito e escolher a opção aqui de ocultar, certo? Que aí eu teria o meu gráfico de casos e o meu gráfico de mortalidade. Então, isso vai dar necessidade de cada um, mas sempre lembrando de deixar a apresentação sempre limpa, beleza? Vou voltar aqui no meu passo a passo. Aqui já foi feito, então deixa eu voltar às opções aqui. Mostrar guias. Vou na minha página inicial e vou dar um check. Beleza. Agora, considerações finais. Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula. Ela foi um pouco mais longa das tradicionais aqui do canal, mas eu queria mostrar para vocês realmente como que é simples a gente pegar os dados da internet, de algo que é importante hoje, né? Porque o Excel é justamente isso. O Excel é você saber trabalhar com dados, você saber buscar as informações e apresentá-las de uma forma muito clara. E com isso que eu ensinei aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês podem, por exemplo, terem as informações diárias para vocês, né? Fazer as análises, criar gráficos, comparar quais dias que está aumentando ou diminuindo o número de casos. Então, espero realmente que tenha ficado muito claro tudo que eu passei aqui. A questão de apresentação, quando você trabalha em uma empresa, também é muito importante, certinho? E, no mais, era isso mesmo que eu queria falar. E, no final, claro, se vocês gostaram da aula, se vocês querem mais aulas como essas, desenvolvendo projetos um pouco maiores, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, porque isso me motiva muito a trazer mais conteúdo aqui para vocês, a preparar as aulas e trazer um conteúdo sempre de qualidade, beleza? Bom, muito obrigado por ter ficado aqui até o final e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!